Olá, primeiro ano. Hoje eu vou contar para vocês a história dos três ursos. É uma história que não é brasileira. No Brasil, nunca existiram ursos. Mas é uma história interessante. Ao longo da sua vida, você vai conhecer muitas histórias de muitos países. E cada história vai te ensinar várias coisas interessantes. Essa história, ela começa assim. Em uma cabana, na floresta, viviam três ursos. O papai urso, grandão, forte, de voz grossa, grave. A mamãe ursa, delicada, toda caprichosa, deixava a casa sempre arrumadinha, cheirosa, organizada. E o ursinho, um menino muito esperto. Então, um dia desses, a mamãe urso cozinhando o mingau do café da manhã, acabou deixando o mingau muito quente. Então, quando a mamãe urso colocou nas tigelas, esse mingau precisava esfriar um pouquinho, antes que todos comessem, porque senão iriam queimar a boca. Nessa história, gente, nós vamos conhecer um tipo de material para contar essa história, que se chama dedoche, de dedo. A palavra se escreve assim. E eu vou te mostrar como que é o dedoche. Este é o dedoche do papai urso. Então, a gente encaixa no dedo indicador. Você pode fazer com essa borrachinha, o EVA, ou fazer o seu dedoche de papel. Dá certo também e fica muito bacana. E agora o dedoche da mamãe ursa. E agora o dedoche do ursinho. O interessante dessa história é que você vai aprender as palavras aumentativas e as diminutivas. Por exemplo, o ursinho, ele tem uma tigela pequenininha de mingau, uma tigelinha. A mamãe ursa, ela tem uma tigela de tamanho normal. Agora, o papai urso, por ser maior, mais forte, ele tem uma tigela grande, uma tigelona ou um tigelão. Como se escreve a palavra? Então vamos lá. Estou usando aqui o caderno de arte para nos ajudar.
Em todas as histórias que você conhecer ao longo da sua vida, o interessante é você prestar atenção nos detalhes. Não ficar só no divertimento. Claro, o divertimento é muito bacana. As histórias divertem, não é? Mas é interessante você prestar atenção nos personagens. Como eles são. Por que eles são assim? Preste atenção também nos lugares aonde a história acontece. Essa história dos três ursos, por exemplo, acontece em uma floresta. Então, tem algum momento da história que as coisas começam a ficar diferentes. Podem entrar outros personagens, alguma coisa esquisita pode acontecer, um fato novo, um acontecimento novo. E foi o que aconteceu. Os três ursos saíram de casa para que o mingau esfriasse, foram dar um passeio lá na floresta e alguma coisa aconteceu. E isso mudou toda a história. Quando eles retornaram para casa, encontraram uma coisa diferente. As tigelas de mingau haviam sido experimentadas. A tigela grande, que estava fria, a tigela do ursinho, a tigelinha, que estava ainda muito quente, e a tigela da mamãe foi toda comida. A cadeira aonde o papai urso sentava, uma cadeira grande, com uma almofada grande, macia, havia sido também usada. A cadeira pequenininha estava quebrada em um canto, porque também foi usada. E a cadeira da mamãe não estava no lugar aonde ela deixou, também tinha sido usada. Os três ursos ficaram muito desconfiados. O que será que aconteceu para que as coisas na cabana estivessem todas mexidas? Então resolveram subir para os quartos. E foi lá que descobriram o motivo de tudo isso. E se você ainda não conhece essa história e gostaria de saber mais sobre ela, pesquise. Essa é a sua tarefa, junto com seus pais. Pesquise e descubra o que aconteceu nessa história. Se te der vontade, você também poderá usar o seu caderno de arte para fazer o desenho dessa história. Lembra, você pode usar canetinha, mas coloca uma folha por baixo para não manchar as outras folhas, tá bom? Boa pesquisa!